Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão da Suma Teológica, o livro 1, Santo Tomás de Aquino. Nós estamos no artigo 3º, que fala da questão 5ª. A questão 5ª fala do bem em geral. Essa questão é dividida em 6 artigos. Hoje vamos trabalhar o artigo 3º. Essa questão, então, do bem em geral é dividida em 6 arquivos. Eu peço a vocês que tenham um pouco de paciência, porque eu vou trabalhar sobre o bem em geral, depois o bem em Deus, né? Quando terminar o bem em Deus, aí eu vou fazer um grande apanhado geral dentro do esquema daquilo que foi feito até então pelo raciocínio da teologia de Santo Tomás de Aquino. Porque a gente tem uma visão geral daquilo tudo, né? Porque dentro dessa complexidade desse discurso, que é um discurso de uma época, né? E nós temos que entender esses contextos da própria época para entender o que ele está falando. Então, a questão 5ª do bem especial. Essa questão é dividida em 6 artigos. Vimos no primeiro artigo se o bem difere realmente do ser e se chega à resposta. Então, o bem e o ser são idênticos na realidade. Eles só diferem quanto à razão. O bem é o bem desejável e é para o qual todas as coisas tendem. Depois, o segundo artigo responde se o bem é logicamente anterior ao ser. Mas sabemos, segundo Aristóteles, que a primeira das causas criadas é o ser, e o ser é logicamente anterior ao bem. Agora veremos o terceiro artigo. Se todo ser é bom, se todo ser é bom. Então ele parte da hipótese. Parece, essa expressão parece quer dizer, é uma hipótese, que nem todo ser é bom. E ele então continua. Se Deus é o bem em si, ele ao criar todas as coisas, nos demonstra que todas as coisas são boas. Mas agora ele quer provar que todo ser é bom. A hipótese inicial é uma hipótese que nem todo ser é bom. Ele propõe aqui 4 teses que quer justificar que parece que todo ser, né, nem todo ser é bom. A primeira tese afirma que a ideia de bem acrescenta alguma coisa à ideia de ser. É um acréscimo ao ser. E, portanto, além da ideia de bem, que acrescenta algo à ideia do ser, a ideia de bem restringe a ideia de ser também. Como a ideia de substância, de quantidade, de qualidade, etc. Se a ideia de bem restringe a ideia de ser, então, a segunda... Então, a partir do momento, se a ideia de bem restringe a ideia de ser, então nós devemos ter em consideração, a afirmação de que nem todo ser é bom. A segunda tese afirma que nenhum mal é bom. E se funda na Escritura. Ele busca lá no profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ai de vós os que ao mal chamam bem e ao bom mal. Ele confirma hipoteticamente a existência de seres, mas daí se conclui que todo ser é bom. A terceira tese afirma que o bem é por natureza desejável. Ele afirma que a natureza da matéria-prima não é desejável, visto que os platônicos
atribuíam à matéria-prima primeira ser a origem do mal. Daí, ele raciocina que o bem é só uma tendência ou desejo. Assim, a natureza da matéria-prima primeira não é boa e confirma assim que nem todo ser é bom. A quarta tese afirma São Tomás, tomando como argumento Aristóteles, no terceiro livro da Metafísica, na lição 4. Na ordem matemática racional, não existe bem, sendo as ideias matemáticas seres, afirma que nem todo ser é bom. Mas como a ordem matemática é uma ciência e nela não existe bem, nem todo ser, conclui, é bom. Pois na ordem da matemática não existe algo de bem. Na antítese, agora ele vai responder às teses com a antítese. São Tomás responde às 4 teses e diz: tudo que não é Deus é criatura. Criatura criada por Deus. Se Deus criou tudo, então toda criatura de Deus é boa, porque Deus não pode criar o mal, nem ser o princípio do mal. Sendo Deus mesmo o sumo bem, o máximo bem, logo conclui-se que todo ser é bom. Então nós vemos que nesta resposta, tese, síntese, antítese, ele vai mostrar que nem, tirando essa hipótese inicial, que nem todo ser é bom, São Tomás responde: todo ser como ser é bom. Então, essa aqui já é a síntese, que se opõe às teses, tendo em vista a antítese que ele colocou. Então, todo ser como ser é bom, visto que ele é atual, se encontra em ato, e sendo ato, é de algum modo perfeito. Todo ato é perfeito. O que é perfeito é desejável, e bom. Conclui-se que todo ser é bom, a bondade de todo ser. A partir de agora, ele vai, então, dar a resposta às 4 primeiras teses que afirmava que nem todo ser é bom, que é a tese do terceiro artigo. Então, ele afirmava nas teses que nem todo ser é bom. Ele agora vai, então, responder a essas teses iniciais. Quanto à primeira tese inicial, Santo Tomás afirma: a substância, a quantidade, a qualidade e tudo que nelas contém, isto é, contém na substância, quantidade, qualidade, restringem o ser, aplicando ao ser alguma essência ou natureza. O bem, então, nada acrescenta ao ser, senão o atributo de desejável e perfeito, que convém ao ser em qualquer natureza, que o ser se encontra. Daí se conclui que o bem não restringe o ser, pois o bem confere ao ser alguma coisa desejável e perfeita. A segunda resposta, a segunda tese, afirma Santo Tomás: nenhum ser como tal, como ser, é considerado mal. Por isso que muitas vezes se fala que a teologia católica é a teologia feliz. Porque nós sabemos que toda a natureza é boa, que o mal não está na natureza, naquilo que foi criado. O mal é uma realidade, uma ausência, uma inclinação do ser para a sua autodestruição e a destruição dos outros. Então vamos lá. Nenhum ser como tal, como ser, é considerado mal. Mas o ser é mal quando tem alguma deficiência. Então, mal é uma deficiência,
né, do ser, quando carece de ser. Daí o homem sem virtude, que não tem a virtude, as forças necessárias, as virtudes para bem viver, considera-se mau. Um homem sem virtude é um homem que está no vício, né? O vício é a perda da virtude. Então, age como mal, né? Então, ele se considera mal devido à deficiência. Como é mal à vista, outro exemplo que ele dá, é mal à vista sem visão aguçada. Uma vista que não enxerga é má. A resposta à terceira tese. A matéria-prima é um ser em potência. E é também um bem em potencial. Quando os platônicos afirmam que a matéria-prima, né, é não ser, devido à privação do ser, né, se afirma também que ela participa de algo de bom, de bem, visto que a matéria está ordenada e apta a este bem. Ela pode vir a ser, tendendo a matéria-prima para o bem. Sobre a quarta tese, responde Santo Tomás. Os objetos matemáticos são racionais, isto é, as ideias matemáticas não subsistem separadas entre si, visto que, ao subsistir essas ideias, o ser dessas ideias são um bem. As ideias matemáticas são separadas racionalmente pelo intelecto, enquanto elas são abstraídas, seja do movimento que da matéria, se tornando, então, estranhas ao fim este que tem a natureza motora. Não é conveniente existir algum ser que o nosso espírito não identifica com bem, visto que a noção de ser é anterior à noção de bem, como já foi demonstrado. Então, o que ele vai realmente afirmar nesse terceiro artigo? Né? De que, como nós vimos na tese do terceiro artigo, né? Todo ser é bom. E o grande argumento é, sendo Deus sumo bem, sendo Ele criador de todas as coisas, Deus só pode criar o bem, não o mal. Então, o mal é uma deficiência, ele apresenta como deficiência. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.